Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez é esse cara aqui muito bravo, tá? Pois é, vamos falar do Runic Knight, ou Cavaleiro Rúnico da terceira classe. E já de cara vocês podem ver que o dano dessa aqui é insana, é muito dano, é uma animação legal, é muito forte, tá? Essa classe é muito forte e minha ideia é trazer duas builds para vocês, tá? Essa que eu estou mostrando agora aqui para vocês no dummy e uma outra de espada, tá? Vou mostrar as duas builds para vocês e aí a gente vai conversar um pouco sobre equipamentos, cartas, sigil e tudo mais. Então, vamos pro vídeo. Antes que eu me esqueça, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu like, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom, fiz minha apresentaçãozinha aqui no dummy. Agora vamos pular e vamos falar um pouco sobre a conta, sobre tudo aqui desse RK. Né? Então vamos lá. Para começar, o Runic Knight é a terceira classe do Lorde, tá? Do Cavaleiro. Então essa é a nova classe. Imagino, tá? Acredito que essa classe vai chegar pra gente no próximo mudança de server level, tá? Então, se eu não me engano, isso acontece ali no dia 7 de agosto ou dia 6 de agosto. Eu tenho que olhar no nosso servidor. Por quê? Porque o requisito para chegar às terceiras classes é o server base no level 100. Então, server base é isso aqui, ó. Server level, perdão. Server level no level 100. Chegando no level 100, já estamos aptos a receber as terceiras classes. E provavelmente eles vão começar lançando as 6 classes iniciais. Um sonho meu era que lançassem logo todas as classes que já tem terceira classe, tá? Seria o mundo ideal, mas não sei se isso vai acontecer. Vamos torcer para que sim, mas se não, o RK com certeza está no primeiro pacote, tá? Então vamos falar dessa classe. Essa classe aqui eu diria que, sem dúvida, ela é uma dos metas do jogo atualmente ainda. Vamos dar uma olhada aqui no ranking, vamos ver como é que tá esse ranking aqui. Eu tô no servidor do CIA, né, no global. A gente tem um Sorcerer como top 1, a gente tem um Doranzinho top 2, a gente tem um RK de top 3, tá? Esses aqui jogam PVP ativamente, com certeza, participam de campeonatos e tudo, então você pode ver que tem RK no topo do ranking e o pessoal usa. Então aqui, ó, temos aqui no top 5 também o RK. Então assim, é uma classe meta, boa para PVM, boa para PVP. E agora vamos falar um pouco sobre a build, sobre essa conta. O que eu posso falar aqui sobre essa conta? Essa conta, tá, é uma conta de um amigo meu, quem alguns conhecem, o Johnny Bigode. Lá joga comigo lá na Ômega, ele me emprestou a conta dele aqui. É uma conta que tem de tempo jogado, eu diria que uns 8 meses. Ele parou um pouco antes de mim no CIA, então a conta dele não tá todo o tempo que existe de CIA, ele não tem essa progressão toda, mas ele jogou a terceira classe e tá uma conta legal pra gente mostrar aqui, pra eu trazer para vocês. E o que a gente pode ver já dela? Não é uma conta whale, tá? Já adianto logo. Essa conta aqui é bem low spender, quase um free to play, tá? Então, o diferencial dessa conta, você fala, pô, Anime, tá falando que a conta é low spender, ele tem pena, tem um monte de coisa. Como? A gente vai passar por isso. A gente tá no nosso quinto mês talvez de servidor. E a gente vai chegar no momento onde o jogo vai começar a disponibilizar penas e mais recursos para quem não gasta tanto com o jogo. Então, essa realidade que vocês estão vendo nesse boneco vai ser uma realidade que vai acontecer para todo mundo, tá? Então, se a gente pode esperar, é um processo natural do jogo até para fazer aquele balanceamento, porque vai chegar uma hora que
Os Whales vão estar tão distantes da gente que o jogo precisa balancear. Então acho que vai ser um processo natural. Bom, essa conta é uma conta bem tranquila, então vou mostrar para vocês. Deixa eu ver o que a gente pode falar. Para esse vídeo, para as duas builds, eu vou usar o mesmo combo de pena, até um combinho PvE 3-2 aqui, ó. Temos aqui 3 penas laranja, sendo 2 dessas, uma Day e uma Sky, e uma Time, que dá dano PvE, tá? Se você quer saber mais sobre penas, PVP e tudo, tem um vídeo meu que fala só sobre isso, você pode procurar no canal, eu vou deixar aqui em cima também. Então, pode ficar... Vai lá, que lá explico tudo sobre pena. Para esse vídeo, vou usar esse combo 3-2, que é um combo mais PvE, ok? Deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. Penas, estátuas. As estátuas estão legais também, tá? Dei uma olhada aqui. Ele não focou, ele subiu isso aqui, porque isso aqui a gente sobe de graça, mas ele não focou aqui os martelos no level da Valkyrie, até porque aqui ele não usa Ignore MDF nem MDamage, tá? Então faz sentido para a realidade dele. O ponto ruim disso aqui é que ele está perdendo um pouco de redução física e mágica, então eu diria que dá para subir isso aqui um pouco, porque a gente precisa desses 2 carinhas aqui de baixo. Vai ajudar a gente em outros conteúdos e de outras formas. Tá? Vai ajudar a gente a ficar mais tanque. Consequentemente, a gente vai ficar mais tempo vivo. Mas as estátuas dele tá bem ok. Tá bem bom. Eu diria que tá próximo de quem tá jogando ali no LNA também. Fazendo a progressão. Talvez essas aqui de baixo de vocês, de algum de vocês, não estejam tão elevadas. Mas as 6 primeiras ali devem estar bem pareadas com o que vocês estão vendo aqui. Bom, falamos de estátua, falamos de pena, deixa eu ver aqui, sigil, vamos falar da sigil. Vou usar a mesma sigil aqui, tá? Eu tô usando essa composição, é uma composição que eu gosto. Um Impalezinha, uma Meteoro, uma Starfall, que a Starfall nada mais é que a Meteoro mais de nível mais avançado, dá pra gente usar as duas ao mesmo tempo, funciona. Uma Berserk. Aqui a gente tem uma Primal, essa aqui eu acho que em português está Primitivo, eu acho que é isso o nome dela. Você pode usar conforme o que você tem, né? Então isso aqui dá uma variada, o que não vai variar muito é a da classe. A minha da classe aqui está no nível 35, não chegou no nível 36, porque como eu falei, Johnny parou a progressão dele em determinado momento. Então... eu não tenho esse recurso aqui para subir. E além disso, a gente tem mais 2 sigils aqui de RK, né? Então a gente tem... não, essa aqui não é de RK. Essa aqui é de RK, a Aura Enhancement. E a gente tem também a Victory, tá? Então, dependendo, você pode ver qual que faz mais sentido para você usar. Como aqui eu quero mostrar a build mais meta, eu estou usando a sigil da 3ª classe, tá? Que já dá um buff nas skills da 3ª classe e faz muito mais sentido, né? Eu não estou pegando aqui a do level 36, mas eu estou pegando essa aqui, o nível 3. Então ela tem 100% de chance, quando eu casto essa skill, de trigar essa Dragon Howling, tá? Com um cooldown de 15 segundos e o dano aumenta em 10%. Tá? Já é uma sigil que ajuda bastante aqui a incrementar o dano. Nível 36 melhora ainda mais, né? Então, minha sugestão aqui para essa build é, sem dúvida, usar esta sigil. Se você for usar as duas builds, espada e lança, aí você vai ter que ver qual sigil faz mais sentido para a sua realidade, ok? Mas eu acho que as outras sigils não têm ganhos tão significativos ao ponto da gente trocar ficar transferindo uma sigil para outra ou subir 2, 3, entendeu? Daria pra gente perderia um pouco de progressão, mas aí vai de cada um. Bom,
que mais a gente pode falar aqui? Falamos de pena, de estátua, de sigil. Vamos falar de equipamentos. Essa classe usa, essa build de lança, usa uma lança de 2 mãos, né? Tá, então estou usando aqui o set, inclusive é o mesmo set que a gente tem aí hoje no LNA, que é o set da segunda season da Nightmare. Não vou entrar muito em detalhes de gacha, porque gacha vai depender da sorte de cada um, mas o que a gente precisa? Physical Damage, Crit Damage, velocidade de ataque, ataque percent, esse tipo de coisa funciona. Dano em médio, dano em grande, dano em pequeno, então dano em raça, dano em size, em tamanho, vai funcionar. Então olha para os seus gachas e vê o que você tem ali que funciona melhor para a sua realidade. De equipamento, estou usando aqui o set da Nightmare, né? E estamos usando aqui esta build aqui, ó. É a Superior Craftsmanship, tá? Esse aqui é um set novo que chegou com o set do level 100, né? Que é o da segunda season da Nightmare. E ele é um set bem interessante. Repara só, a cada 20 de força você ganha 1 de Physical Damage percent. Isso é muita coisa. Além disso, você ganha Crit Res, Vit, Melee Physical Damage, você ganha Max SP, Max HP. E cada item aqui separadamente vai dar um pouquinho de coisa. Isso aqui dá a capa da Crit Damage, a bota vai dar redução, move speed, ataque físico, luck, crítico. Então assim, é um set muito legal. Tem algum outro que eu poderia usar, anime? Tem, você poderia fazer um teste com Tyr, ver se faz sentido para você. Talvez testar aqui o Master of Magic, mas eu não... Para essa classe eu gosto mais dessa combinação. Mas sintam-se livre para fazer seus testes individuais. É importante que façam esses testes, porque você tem que entender o que vai funcionar melhor para a realidade do seu personagem. Não é porque você está vendo um vídeo que está dando um dano legal, usando uma build, que aquilo ali vai funcionar 100% igual para você. Talvez você tenha que fazer alguns ajustes, ok? Por enquanto, se você não fez teste, vai com esta aqui, beleza? Na arma, a gente usa a lança mesmo, tá? Porque a lança aumenta o dano das nossas skills aqui, Dragon Rolling, Dragon Breath, né, de fogo, de água, o Rain of Spears. Então essa lança vai casar muito bem com essa build, ok? De carta, aqui eu estou usando uma Minoros e uma Goblin de dano em bruto, mas assim, o que é importante você saber? Aceita dano em elemento, funciona dano em tamanho, funciona dano em raça. Então você, baseado nessas informações, você usa o que você tiver no momento, tá? Mesma coisa para face, né? Para face você vai escolher, dependendo do tamanho do monstro que você vai enfrentar. Size, para boca aqui eu estou usando 2 Angelinks, é o que tem. Você poderia estar usando alguma carta de redução, uma carta de HP que vai funcionar em tudo, é mais genérica. Ok, de acessórios, de carta de acessório, estou usando uma Obaron. Poderíamos estar usando 2 Obaron aqui, tá? A conta não tem, então não consigo pôr 2. Estou usando 2 Kobolds e uma carta da Shift Mantis, né? Da carta Ether, que é bem interessante. Ela dá velocidade de ataque, ela dá Physical Damage, ela dá Age. Então ela casa, além de dar ataque físico flat. Então ela casa muito bem com esse combo. De acessório eu estou usando esse combo aqui, ó. É o acessório do... Esqueci o nome do MVP. Do Storm Knight, né? Lá da fábrica de brinquedo. Esse aqui dá ataque. Combado com este aqui. Que este aqui, se eu não estou enganado, ele dropa do Dragão Mutante. Tá? Teria um outro combo? Poderíamos tentar combar também com esta medalha aqui, tá? Eu poderia fazer esse teste aqui também, poderia usar. Eu tenho esses dois. Vai funcionar? Vai funcionar super bem, porque ele vai estacar, o combo dele vai estacar skill damage, então pode ir que vai funcionar muito bem. Esse outro aqui,
ele tem um bônus um pouco diferente, tá? Que ele tem 10% de chance de dobrar o dano e tudo, e sacrifica um pouco do seu HP toda vez que este bônus é ativado. Então, ambos vão funcionar, vai depender muito da sua sorte, né? Então, olhem para acessórios físicos, olhem para acessórios que deem skill damage ou que vão dobrar seu dano, coisas desse tipo. Esquipem acessórios mágicos, porque não vai funcionar para vocês. Um acessório mágico vai escalar M damage com base no refino, isso não é interessante para vocês, ok? Falamos de equipamentos, falamos de sigil, falamos dos acessórios, falamos de carta. Deixa eu ver o que mais está faltando para falar aqui. Eu acho que agora a gente já pode ir direto para build, com certeza. Eu acho que agora tá na hora. Então, antes que eu me esqueça, eu vou fazer um breve corte aqui no vídeo. Vou trazer uma novidade para vocês da App Gallery, tá? Para alguns talvez não seja mais novidade, mas vou trazer uma propagandazinha para vocês aqui. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origins. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei e por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origins para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, então vamos lá, não vamos perder tempo. Já vamos começar falando da build de Spear. Então o que a gente pode falar aqui dessa build? O que eu posso mostrar para vocês? Essa build no Nebula Path, estou usando aqui o Run Spear, tá? Estou usando a composição de PVM, então aqui a gente tem vários presets. Então para as duas builds eu vou mostrar esta composição de PVM aqui. Estou usando o Rune Spear, tá? Estou com, deixa eu ver qual que está ativado, até o level 60. Repare que cada level do Rune Spear aqui, ele aumenta o dano, aumenta a chance de trigar, aumenta a asp, skill damage. O nível 80 e o nível 100 estão bloqueados. Por que está bloqueado? Porque eu não cheguei aqui, eu não consegui ativar. Será que eu consigo ativar agora? Vamos tentar. Acho que não vai dar. Deixa eu ver o que eu estou queimando aqui. Diário de pet. Nossa, esse aqui eu não vou queimar não. Vamos ver aqui. Vamos tentar chegar na... Não sei se vai dar não. Vamos tentar. 73. Deixa eu ver.
Esse aqui não vai dar. Infelizmente não vai dar para chegar no 80. Falarei um pouco sobre isso no vídeo que eu vou lançar agora na próxima semana, só sobre o Nebula Path, tá? Porque a gente precisa guardar recursos, a gente precisa jogar progressão para conseguir fazer todos esses unlocks. Repara que cada nível dá um bônus a mais, então o nosso dano é incrementado, tá? Eu não tenho esses dois, então o que a gente pode assumir daqui? Se essa conta tivesse liberado até o 100, o dano ia ser maior ainda. Aqui não seria maior, porque o bônus do level 100 é reduzir deixar mais lento o target que está batendo. É muito útil para PVP, inclusive, isso aqui. Mas esse outro aqui já vai aumentar um pouco. Ele triga as coisas, então já aumentaria o nosso DPS no final das contas. Mas estou usando aqui level 20, 40 e 60, tá? Do Nebula Path. Estou usando a build de Spear, né? A build de lança. Para nossa build de lança faz total sentido. No Nexus, estou usando... Vamos para o Nexus. Estou usando aqui uma composição de Spear, tá? O que a composição de Spear do Nexus está fazendo? Aqui está igual, ó. Aqui está as coisinhas de PvE, e se eu fosse jogar de Spear no PvP, eu teria que mudar, trocar isso aqui pelas equivalentes de PvP, que vocês estão vendo aqui do lado. Mas o que muda nesse preset principalmente? Muda essas skills aqui embaixo. Então eu já tenho, acho que 4 skills que funcionam. Então essa aqui é muito útil para essa build. Essa aqui é do sopro da Wind Cutter e da Dragon Saison. A gente aumenta, toda vez que a gente ativa, a gente ganha velocidade, o dano também muda ali. O Dragon Howling também vai aumentar, vai dar um buff também em outras skills aqui, ó. Essa aqui é uma skill mais genérica, tá? E essa última aqui é a skill que a gente ativa quando a gente estaca aquele 100 que aparece ali no dragão, que a gente ativa aquilo. Então a gente consome isso, a gente aumenta muito o nosso dano, tá? Então é muito roubado essas skills. Pretendo trazer um vídeo também somente sobre Nexus, então a minha ideia é fazer um curtinho de Nebula, um curtinho de Nexus. Vou trazer nas próximas semanas. Vou trazer bastante conteúdo aí para vocês até o dia do lançamento das terceiras classes, e depois a gente foca nas classes que ficaram faltando, tá? Então o Nexus está com essas skills, tá bom? Falamos do Nebula, falamos do Nexus. Deixa eu ver o que mais está faltando aqui. Tá. De build de atributo, como é que estou usando aqui? 99 de força, 82 de age, 99 de luck, ok? Além disso, os encantamentos para essa build são encantamentos de crítico, tá? Então repara que eu estou usando aqui Crit Damage na arma e nos acessórios, ok? Estou usando também, vamos ver aqui, as Verus. Estou com essas Verus aqui. Tem uma Verus que é muito forte, que eu não tenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês qual que é. Eu acho que se eu for em Reset, marcar uma Smeldon e clicar em Preview, eu consigo ver. Será que essa é do Charge? Não. Qual que é? Eu acho que é a Furial Star. É essa mesmo. Toda vez que a gente, com ela ativado, o nosso cooldown da Berserk cai, tá? E quando a gente ativa a Berserk, a gente ganha ataque, move speed, crit damage, e isso estaca 5 vezes. Então é muito roubado, tá? Essa do Aura Blade também é legal. Vai adicionar
vai incrementar o nosso dano, tá? Aí fora isso a gente tem aqui a Holy Light Shield, que funciona muito bem. A Core 10 também funciona muito bem. Então a gente tem algumas... A Mana Length funciona legal também. Então a gente tem algumas Smeldons que eu ainda não tenho aqui para mostrar para vocês, mas que vale a pena usar, tá? Fora isso, estou usando aqui, tem essa aqui de... Temos uma Core 5, daqui de espiral, temos uma Reversal aqui, temos essa Dauntless Order aqui que me dá um adicional de redução, Physical Death ali. Então, tá legal, tá? Tô com umas veras legais aqui, mas eu não tenho muito Smeldon ainda. Essa conta não deu muita sorte. Deixa eu ver o que mais está faltando. Eu acho que a gente já pode ir para o nosso centro de treinamento. Falamos de tudo. Deixa eu ver. Encanto, atributo, Nexus, Nebula. Deixa eu ver. Falamos das Verus. Deixa eu ajustar aqui. Eu vou ajustar para Terra, Grande e Bruto. Estou com Bruto mesmo ali no 7. Então vou ajustar esse aqui. Deixa eu ver o que mais. Ah, não falei das skills. Boa. Bom, para build de Spear, estou com estas skills aqui para a primeira job. Para a segunda job, temos esta combinação de skills. Para a transclasse, né? Estamos com esta combinação. E para a terceira job, estamos com esta combinação. Este aqui são os sopros, né? E sopro de água, sopro de fogo. Temos esse Dragon Howling, que é vento. Esse aqui é para a gente aumentar o... Esse aqui é do dragão. Temos essa Dragon Saison, que eu vou mostrar ali para vocês no combo. E temos essas duas skills aqui, que são as skills que a gente mais vai usar. A 100 Spear e a Rain of Spear. A Rain of Spear, ela consome os stacks, tá? Que a gente vai juntando conforme a gente vai batendo. Os stacks que ainda não apareceu aqui, mas vai aparecer um dragão aqui, ó. Tá? Toda classe tem alguma coisa. Do mecânico, por exemplo, parece uma engrenagem que vai aumentando. Parece um acelerador, algo assim. Então, deixa eu ver aqui. Mostrei as skills, não mostrei como é que tá o preset do automático. O meu automático tá desta forma, tá? A gente tem aqui uma... Deixa eu conseguir mostrar ela. Eu com essa runa aqui, ó, que ela aumenta o meu ataque. E também aumenta, bufa a party também, tá? Por alguns segundos. Ela é bem interessante. E... deixa eu ver. Acho que agora a gente pode ir para o teste. Deixa eu ver o que dá para mostrar para vocês. Deixa eu tentar simular. E aqui tem um combo. Tá. Vamos ligar aqui o automático só para vocês verem. Conforme eu vou batendo. Tá vendo esse dragão? Apareceu o dragão. E o dragão vai estacando. Aí quando ele está queimando, você pode usar aqui a Rain of Spears, que vai causar muito dano. Repara que o dano entra legal. E aí a gente continua batendo. E existe um combo que... Deixa eu tentar fazer aqui. Estou batendo, eu vou desativar o alto para tentar mostrar aqui mais ou menos como é que é o combo. A gente casta o Dragon Rolling, tá? Não, é melhor eu ir batendo. Vamos batendo que fica mais fácil. Beleza, deixa só liberar aqui essa primeira skill. Vamos deixar batendo aqui, castando. Repara que ele já pega 500 de ataque speed. A skill que a gente está usando aqui no alto, que é essa aqui. Vamos procurar essa aqui, que é a 100 Spear. O global cooldown dela é baseado na sua velocidade de ataque. Então, quanto mais rápido a gente tiver, mais rápido a gente vai poder reutilizar essa skill. Então, repara que a gente já está estacado aqui.
Então, qual que é o rolê? Eu vou usar a quinta skill, que é a skill que vai consumir todo esse stack aqui do dragão. Tá? Então, acabei de castar ela. Assim que acabar ela, ele continua batendo. Eu dou a primeira skill aqui, ó, essa é a Dragon Season, e eu já junto os stacks de novo. Aí eu bato um Berserk e vou utilizando os sopros e já está com mais uma vez. Então eu consigo usar ali mais ou menos 3 vezes a skill de consumir os stacks, né? Em um curto período de tempo, tá? Então o principal ali para a gente não perder, deixa eu só pegar o nome da skill, é a Dragon Season mesmo. O que ela faz? Ela vai restacar aqui meus stacks aqui do dragão, não sei o nome direito disso, mas vai restacar esse aqui. Então vamos lá. Eu vou castar a skill, a Rain of Spear, porque já está estacado aqui, beleza. Castei. Tudo entrou em cooldown. Assim que sair o cooldown aqui, eu casto de novo e já utilizo a Rain of Spear, ok? Então ele continua batendo e aí vai ter consumido quase tudo. Aí a gente gasta aqui os sopros para restacar e ainda dá tempo de castar mais uma vez. Basicamente é isso, tá? Repara que a gente está com DPS aqui insano. A gente está na casa dos, deixa eu dar um pause aqui para contar, 35 M de DPS por segundo. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então é um dano bem alto, é um dano massivo, é um dano legal. Tá, é uma animação. A animação da lança eu achei muito top mesmo. Tá, essa animação aqui é muito da hora. Alguns pontos que eu diria como pontos negativos, a gente tem essa rotação que eu mostrei para vocês, que às vezes vocês podem se perder. Vocês vão levar um tempo até acostumar com essa rotação. Mas acredito que ali 2, 3 dias jogando com a classe você já acostumou o suficiente para fazer essa rotação. Essa rotação você faz no manual, tá? Então não tem como você querer fazer essa rotação aqui no automático. É por isso que a gente tem essa combinação aqui. Então dá para você usar o Berserk. Então você vai ter que controlar essas coisas manualmente. E isso pode ser ruim para algumas classes ou para alguns players, tá? Mas sem dúvida é a build que causa mais dano. Tô ficando sem voz. É a classe que causa mais dano no PVP e no PVM usando o RK. Mas o ponto negativo é que você tem que controlar ela manualmente em alguns casos. Tem pessoas que não gostam muito disso, ok? Então eu trouxe como um ponto negativo. Você tem que jogar mais. Na minha visão, isso é muito positivo, tá? Mas aí vai de cada um para cada um. A outra build seria a build de espada. Então vamos mudar aqui a build de espada para... É meio parecido, né? Força, Age e Luck. Eu vou subir aqui o resto para Luck. Então mudamos aqui para build de espada. Vamos mudar aqui as skills para espada também. Deixa eu não posso esquecer aqui o que mais, o que está faltando. Vamos ver aqui, mudar para Sword. É um pouquinho parecido, mas aí entra algumas sigils aqui de Aura Blade. Muda pouca coisa, tá? Vamos mexer no Nebula, que da última vez eu esqueci. Continua aqui com Nebula de PVM, tá? Isso não mudou, ok? Isso continua de PVM. O que vai mudar é isso aqui, ó. A gente vai mudar para Rune Sword, ok? E aí quando a gente muda, o level continua aqui do nosso Astral, mas os tiers eles mudam as skills. Então repara que esse aqui não.
Esse aqui não, ok. Mas a gente mudou para build de espada. Não esqueça de fazer isso. Ah, Nibi, eu quero jogar com as duas. O que eu faço? Dá para você criar um preset selecionado espada e um preset só para spear. Dá para fazer isso, tá? Sem problemas também. O lado ruim é que você vai gastar um pouquinho de Zen a mais para liberar esses presets, mas às vezes faz sentido para sua realidade. Estou esquecendo no Nexus, então vamos mudar o Nexus também para espada. Repara que aqui ele tem um PVP espada e um espada. Então, assim, no PVP espada, provavelmente ele tem as skills, só que aí aqui nos pontos são pontos de PVP e não pontos de PVE. Aqui ele já tem algumas skills upadas, né? Fire Breath, o de Wind Cutter, esse aqui, esse Ignition Break, eu acho que ele não é da classe, é da classe sim, tá? Então a gente perde um pouco de HP, mas a gente ganha 20% a mais de dano no Ignition Break, ok? E temos essas duas aqui que são só talentos aqui básicos, tá? Que toda classe pode ter. Ok, arrumamos aqui a nossa build. Putz, tô sem meu... Vai. O que eu vou fazer para montar isso aqui? Deixa eu procurar aqui. Sem meu peco aqui. Deixa eu ver. Aqui, Dragon Train. Tap to get a fair. Isso aí eu acho que eu já tava, né? Mas já tô. Deixa eu ver aqui. Ride. Pronto, resolvemos nosso problema. Ok. Bom, mostrei skills, faltou a skill, né? Vamos entrar lá dentro e aí eu mostro para vocês a skill. Acho que fica mais fácil. Só deixa eu lembrar de configurar. Foi grande, terra, dama status, terra, grande e bruto. Beleza. Usando a mesma configuração, estou com um conversorzinho de fogo. Agora vamos falar das skills. Essas são as skills da primeira classe. Essas são as skills da segunda classe, tá? Estou passando mais rápido aqui porque são skills já conhecidas, acho que por todo mundo que joga de LK. Já está acostumado com essas porque a nossa realidade já não é LNA. O que é novidade são essas da terceira classe. Então a gente tem aqui os sopros, ok? A gente tem esse Full Throttle, que basicamente todas as classes têm essa skill. Essa skill é um quebra-galho para a gente, além de dar um nível a mais para a gente. Então aqui a gente ganha Endure level 11, Sword Quicken level 11, Concentração level 11, Aura Blade level 11. Então isso aqui é uma mão na roda, tá? E a gente tem aqui que para essa build a gente não tem nada de Spear, né? Então nenhuma skill de Spear. A gente tem aqui o Enhancement Blade, a gente tem aqui o Ignition Break e o nosso alto, aqui nosso manual tá assim, o nosso alto está assim, ok? Temos aqui todos esses buffs e vamos ver aqui como ficou. Ignition Break, deixa eu jogar esse Ignition aqui, deixa eu ver. Tá ok. Vou jogar isso aqui. Bom, vamos lá. Estamos com tudo pronto, mas eu não mostrei para vocês uma coisa, que é isso aqui, né? Tem que trocar a arma. Graças a Odin, agora a gente consegue só clicar e transferir refino, carta, tudo. Isso aqui ficou muito bom mesmo. Vantagem dessa build é que a gente consegue usar um escudo, tá? Vai reduzir um pouco nossa velocidade de ataque, mas a gente consegue compensar isso com nossos buffs. Vamos até testar, né? Para eu validar o que eu estou falando aqui para vocês. O
que vai mudar mais nessa build, além de Veros, de sigil? Sigil, nesse caso, eu não tenho uma sigil genérica, né? Porque eu tô com a sigil topada de Spear, né? Mas nesse caso, essa aqui, algumas não vai servir, tá? Essa aqui não vai servir pra gente. Então, se você for jogar nessa build, talvez usar uma Aura ou uma outra, uma Victory, faça mais sentido, tá? Aí vai da decisão individual de cada um. Bom, então o que eu tinha que falar aqui da arma? A arma, obviamente, a gente muda para espada. A build, a gente está usando essa Elemental Sword, tá? Ela tem chance de ativar essa Wind Cutter aqui, de autocastar Ignition Break no level atual. E é sem dúvida a arma que a gente vai usar para essa build aqui da terceira classe, tá? O que mais a gente pode mudar aqui? Encantamento, nesse caso, nós usaríamos encantamento de melee damage. Então vamos mudar para melee, tá? A outra usava encantos de crítico, essa usa encantos de melee, ok? A food também vai mudar, então a gente pode usar essa food de melee ataque. Essa aqui é aquela food mais top zona, né? Porque ela, além de dar melee, ela dá um pouco de crítico. Eu vou usar ela. A de atributo de força mesmo. O restante acredito que eu já estou usando. Estou com tudo bufado aqui. E aí aqui não tem muito segredo, tá? A gente vai se bufar, vai ligar o alto e vai deixar o bicho batendo. Basicamente é isso. É um dano bem legal. E repara que quando ele ativa, o nosso dano passa, a gente consegue bater com o ranged. Isso aqui que é legal. Quando está ativado, isso aqui está sendo consumido, a gente bate mais a distância. Repara que quando acabar, o boneco vai colar no... Ele vai ficar 100% melee mesmo ali, ó. Aí ele vai andando. Então, acho que é só isso aqui que você tem que controlar. Quando você está ali batendo no alvo, ativou, você já pode sair de perto e você consegue bater a distância. Isso aqui é muito errado. Olha a distância que esse boneco bate, né? Esse aqui é um boneco melee batendo nessa distância aqui. Isso é bizarro. Pelo menos é só quando ativa. Repara que a skill aqui que a gente está usando quando a gente ativa, ela muda, tá? Então vamos esperar aqui. Ela vira aqui, ó, mudou. A gente ativou, ele vira essa skill aqui, ó. Essa Wind Cutter. Essa Wind Cutter é muito forte, tá? Então quando a gente ativa, ela dá um dano muito alto. Deixa eu pausar aqui o DPS só para eu contabilizar. Então repara que ela dá um dano bem alto também, o DPS dela, tá? Um DPS bem interessante. E o que eu posso falar dessa build? Ela é mais automática, sem dúvida. Você liga o alto ali, no máximo que você vai controlar eu tô com buff ativo, eu vou sair ali de perto do alvo. Funcionaria com essa build usar algumas cartas de proc, também funcionaria. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente ver aqui pra essa build aqui. Ela é mais tranquila de jogar em relação a, eu tô sem tempo, eu quero matar MVP, mas eu só quero largar ele no MVP e sair fora. Você liga aqui no alto e deixa batendo, que ele já vai fazer o serviço para você, tá bom? É uma classe, é uma build que estaca com melee damage, tá? Então lembre de estacar o melee damage. Deixa eu ver, estou pegando os 500% de velocidade de ataque também. Isso é importante que a gente pegue os 500%. Ok. Eu acho que é isso que a gente pode falar.
dessa classe. As duas builds são builds muito viáveis, tá? Muito viáveis mesmo. Gosto do... Olha, o DPS aumentou bem aqui agora. Beleza, que eu já estou há mais tempo batendo, né? Então, naturalmente, ele vai aumentando. Gosto das duas builds. Se a minha realidade for... Eu não tenho muito tempo para controlar o boneco quando eu estou jogando aqui durante a semana. No meu horário de almoço eu entro, quero fazer os MVPs rapidinho e só volto à noite, eu faço umas quests rápidas, faço as diárias e quero sair fora. Eu usaria build de espada nessa situação. E se fosse para jogar um PVP, talvez a build de lança. Ou então você vai jogar uma instância, você poderia ir com a build de lança. Quero jogar o PVP ali de espada, e vai do gosto de cada um, né? Aí vocês têm que fazer os testes individuais de cada um e ver o que funciona mais com vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Muito obrigado, Johnny, por liberar a conta aqui no CIA para eu poder fazer esses testes, senão eu teria que resetar a minha e ia dar um trabalhão e nem ia ficar tão bom assim o vídeo, porque eu não teria condição de ter todas as Veros e todas as skills do Nexus. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima. Fui!